Eu nasci com uma má formação congênita chamado mielomeningocele. Por conta de ser uma lesão na coluna, ele afeta os membros inferiores, fazendo com que eles não desenvolvam. Com 3 dias de nascido, precisei fazer uma cirurgia de urgência por conta dessa mielomeningocele. Ouviram que eu não teria muita expectativa de vida e que se chegasse à fase adulta, seria com condições de cadeira de rodas ou quem sabe lá numa cama vegetando. Ele não andava. Cada médico que a gente levava, eles não davam esperança nenhuma. Fiquei sem chão, sem esperança. E ali começou todo o processo de caminhada. Não foi fácil. E aí eu fui crescendo. Não andava, até os 5 anos de idade não andava. A partir dos 5 anos de idade, fui começar a dar os primeiros passos. Totalmente dependente de aparelhos, dependente de sempre segurar em algo para me sustentar em pé. Eu lembro-me que sempre gostei de bola e eu via os meus amigos brincarem de bola e eu não tinha condição física para aquilo. E isso mexia muito dentro de mim, eu me sentia muito inferior às demais crianças. E aí eu fui me desenvolvendo, né? Nessa época, minha mãe já conhecia a fé, já conhecia o poder de Deus através do altar, e aí ela começou a fazer os votos, de fogueira santa em fogueira santa, e aí ela começou a colher os frutos de todos os votos que ela vinha fazendo. Eu comecei já a dar os primeiros passos, começava a me locomover de forma mais independente. E aí ela via que todas as orações que ela vinha fazendo, os votos que ela vinha fazendo, começaram a acontecer, começaram a surtir efeito. E aí eu fui me desenvolvendo. Eu já me via curado por fora, já andava, já tinha as minhas independências, só que faltava algo. Eu estava curado por fora, mas por dentro eu me sentia enfermo. E sempre me sentia inferior aos outros amigos de escola. Sempre fui uma pessoa que sempre fiz amizade em qualquer canto desde criança, sempre fui muito comunicativo e me sentia inferior aos meus próprios amigos. Via chegando à fase da adolescência e havendo aquele namoro que os namoros, as paqueras de todo adolescente, e eu também desejava aquilo para mim. Eu queria ter alguém que eu pudesse amar, que eu pudesse ter uma vida, né? Um casamento, futuramente ter um namoro, um casamento, só que eu me sentia incapaz. Eu lembro-me que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e me interessava pelas meninas da minha escola, das meninas da igreja, só que eu nunca fui correspondido. Eu me sentia indiferente, né? A pessoa poderia não verbalmente não falar, mas as ações já demonstravam que era realmente isso que ela queria dizer, só não tinha coragem. Até chegar ao ponto de que eu me vi numa situação de que eu precisava de uma mudança. Tudo quanto eu quis preencher o vazio que havia dentro de mim, eu fiz. Mas não, o que faltava em mim era ter um encontro verdadeiro com Deus. Eu ouvia as pregações e sabia que dentro de mim faltava algo, e esse algo era o Espírito Santo. Só que eu não tinha tomado a decisão. E chegou a um ponto de que eu tive que partir para o tudo ou nada. E foi assim que eu fiz. Eu entrei no quarto, nesse dia não tinha ninguém em casa, eu fechei a porta, abri a janela e de olhos abertos eu olhava para o céu e fiz a oração e disse: Deus, eu me sinto curado por fora, mas por dentro eu me sinto enfermo. E aí eu fiz essa oração e a partir desse momento todo o fardo que eu vinha carregando durante mais de 20 anos na igreja, mas não me entregava, aqueles complexos de inferioridade por conta de todos os problemas que eu vivia até então, tudo aquilo foi removido naquele instante. E passado um tempo, eu estava numa reunião de quarta-feira, era até Santa Ceia, e nessa quarta-feira eu lembro que eu me aproximei do altar e de joelhos eu fiz uma oração. Eu digo: Deus, eu disse: Deus, não adianta eu ter me batizado se eu não receber o Teu Espírito Santo. Que de adianta? É só uma questão de tempo para eu voltar à vida que eu vivia. E foi aí que eu me lancei. Eu disse: Deus,
já me lancei por completo, não falta mais nada. Tudo quanto eu era, eu já me debrucei no teu altar, eu já entreguei no teu altar, não falta mais nada. E foi aí que eu tive a certeza que naquele momento eu estava nascendo de Deus. E aquela velha criatura, aquele velho Jackson que insistia em renascer, ele morreu de fato e de verdade. E o Espírito Santo desceu sobre a minha vida. E quando eu cheguei na minha fase adulta, eu disse: Deus, está na hora de eu ter uma auxiliadora, como diz a tua palavra. E aí foi quando eu comecei a frequentar, a vir de fato, as reuniões da terapia do amor. E a cada quinta-feira eu ia aprendendo e percebendo que uma companheira, sendo da fé, iria me levar ainda mais para perto de Deus. E comecei a fazer os propósitos. A cada quinta-feira eu ia aprendendo, até que chegou a Fogueira Santa. E eu vi ali uma oportunidade para que Deus pudesse completar a obra que Ele tinha começado na minha vida. Porque a palavra dele diz que não é bom que a gente viva só. E aí eu subi no altar, peguei aquela folha daquele pedido e, passado os dias da Fogueira Santa, fui gerar o meu sacrifício, orava a Deus todos os dias, pedia a Deus em prol daquele sonho que eu tinha, porque era um sonho que eu tinha de construir uma família. E ao colocar no altar, eu tive a certeza que mais cedo ou mais tarde, aquela resposta daquele sacrifício iria vir à tona. E passado aquele período daquela Fogueira Santa, eu continuei buscando, continuei vindo às reuniões da terapia do amor, aprendendo a cada quinta-feira sobre o amor inteligente, como o Bispo Renato vem ensinando. E a pessoa que eu tanto busquei estava do meu lado e eu não vi. E foi aí que, num determinado momento, uma pessoa que era próxima a nós chegou para mim e fez: Jackson, o que você acha da Rosângela? E quando essa pessoa falou isso, meio que acendeu uma luz dentro de mim, né? E aí eu passei a observá-la. Primeiro eu comecei a observar o comportamento dela na igreja. E como a gente já era meio próximo, pois éramos na época do Força Jovem, eu comecei a observá-la melhor. E passado alguns dias da gente iniciar a conversa, eu cheguei para ela e disse: olha, eu estou gostando de você e queria saber se também é recíproco. E aí ela disse: sim, eu também estou gostando de você. E a partir desse momento a gente passou a se conhecer melhor, né? Eu passei a conhecer a Rosângela como pessoa, conhecer a família dela. E aí a gente namorou, noivou e hoje ela está aqui. Vem cá, meu amor. E a gente casou e foi o dia mais feliz das nossas vidas. A gente já tem 3 anos de casado e nesses 3 anos continuamos assistindo às palestras da terapia do amor, vamos aprendendo a cada quinta-feira o poder do amor inteligente. Quando você tem Deus, Deus mostra para você, confirma com você quando a pessoa é de Deus. E graças a Deus, sua alegria, a gente não tem problema, tudo busca resolver, um em parceria com o outro. Para quem recebeu um diagnóstico de morte, um diagnóstico de que não ia desenvolver como um jovem normal, hoje eu posso dizer que sou uma pessoa realizada, inclusive na área profissional. Eu desejava me formar, né? E aí eu fiz o curso de nutrição numa instituição federal, me formei, me pós-graduei em nutrição esportiva e hoje eu lembro-me de como a minha mãe me carregava nos ombros até os centros de fisioterapia e ver ela hoje me carregando, me levando até em cima do palco no dia da minha formatura foi um momento muito marcante na minha vida. Hoje não encontro palavras para agradecer a Deus por tudo. Ver meu filho independente, formado, servindo a Deus, casado, construir uma família. Ela não é só minha nora, ela é minha filha.
eu vejo o poder materializado da palavra de Deus, onde a palavra de Deus também diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que Deus prepara para aquele que o ama. Hoje, eu que precisei tanto de tantos cuidados médicos, hoje eu posso ter o prazer de cuidar das pessoas. Diariamente eu lido com patologias, lido com problemas e posso hoje levar tanto a ciência como a vida através da palavra de Deus a todos os que sofrem. E hoje, para alguém que chorava muitas das vezes achando que não seria ninguém, não teria um relacionamento, hoje ver a minha esposa aqui do meu lado é algo incrível, é algo que realmente a gente tem que ver pelos olhos da fé, porque se for olhar pelos olhos naturais, eu jamais diria que esse momento iria chegar. Mas chegou. Mas chegou, graças ao poder da fé.